Hoje pela manhã, estudando Lucas 22, nós vimos o Senhor Jesus pedindo ao Pai que cumprisse a sua vontade, que certamente foi cumprida. A vontade do Pai certamente incluía todos os pontos que hoje nós vamos contar na velha história. Não houve detalhe que tivesse ocorrido, se fosse naquela história antiga, na história desde então até agora, ou da história de agora até o dia de Cristo, não há um detalhe que esteja fora do plano eterno. Quando falo sobre isso com alunos do curso de novos membros, eu digo, aquela celulazinha que está com uma dificuldade ou com uma facilidade para se reproduzir, para se multiplicar, na verdade, está no plano de Deus. Não julgue a Deus conforme a tua limitação. Deus não tem limites sobre a criação. Toda ela está no seu plano. E cada detalhe, então, do ministério de Cristo, do seu encaminhamento por traição até a cruz, cada detalhe, cada chicotada, cada espinho da coroa, cada detalhe no plano de Deus. E a igreja que acabara de passar pela bênção do Pentecoste, Atos capítulo 2, sendo capacitada por Deus, na pessoa do Espírito Santo, para testemunhar de Jesus Cristo, morto e ressurreto dos mortos, a igreja, assim capacitada, reconhecia, irmãos, que tudo estava e está debaixo do poder decretivo do único Deus. É nesta circunstância que eu quero tratar com vocês, no capítulo 4 de Atos, os versículos, em especial, 24 a 28, entretanto eu lerei do 23 até o 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esses tempos em que nós nos recordamos da velha história do Cristo crucificado e ressurreto dos mortos, nesses tempos, algumas pessoas começam a desenvolver as suas imaginações e começam a apresentar nesta história, fato que aconteceu realmente, nesta história, as possibilidades, não é? E se? Mas e se? Aquela velha conversa do como seria se fosse tudo diferente. Bem, o exercício para a imaginação pode ser feito. Você está livre para imaginar o que você quiser. Só o faça de maneira a honrar a Deus com a sua imaginação. Não imagine aquilo que o ofende. Mas, diante da história, a tua imaginação, desculpe, é vã.
Porque não adianta imaginar que ela fosse diferente. Ela foi assim. E como ela foi, ela precisa ser interpretada, não alterada. A história. E na história, há um momento na crucificação do Senhor Jesus, ainda, na verdade, no seu juízo, em que a multidão pede que se solte Barrabás e que Cristo vá para a cruz. E nós vamos ouvir já já na cantata uma pergunta: será que a voz do povo é a voz de Deus? E a resposta comum, ou ao menos muito comum, talvez não absolutamente comum, é: não, a voz do povo é a voz de Deus, com certeza. Se o povo falou, então é porque Deus disse. E nós cristãos, querendo proteger a Deus de certas coisas, dizemos: não, de modo nenhum. Diferente do pensamento comum, o povo pensa e tropeça e cai por sua própria competência, ou na verdade incompetência. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu quero lhes dizer, queridos irmãos, que esta demanda, na verdade, trata a respeito de um tema mais elevado da teologia, que é o tema que debate a soberania de Deus em relação com a responsabilidade humana. E alguns, ao pensarem, não, a voz do povo é a voz de Deus, pensam que se isentam das suas responsabilidades, porque afinal de contas, tudo é segundo a vontade de Deus, eu não tenho culpa de nada. E outros pensam o contrário: não, precisamos proteger a Deus disto. Tudo que é ruim tem que ter origem humana, não pode ter origem no decreto eterno de Deus. E então, nos pensamentos humanos, nós nos perdemos e nos debatemos e acabamos nos dividindo. Agora, se nós formos para as Escrituras, esse debate será resolvido. Ao invés de nós ficarmos nos acotovelando, dizendo uma coisa ou outra, nós vamos entender o que Deus fez. E entendendo o que Deus fez, teremos paz em nosso coração. E vamos caminhar diante dele e afirmarmos a sua glória sem qualquer temor de feri-lo, porque ele, o Senhor, é o autor da história. Você viu o texto que a gente leu agora, não viu? Pois bem, esses homens haviam sido questionados pelas autoridades religiosas a respeito do que estavam pregando. Questionados, responderam as questões, foram instados para não falarem mais naquele assunto. Eles decidiram que iam continuar firmes na pregação do Evangelho, do jeito que Cristo havia passado a eles, e saíram do ambiente onde estavam restritos e foram se encontrar com a igreja. E na igreja, concordando com a oração que era feita diante de Deus, fizeram algumas afirmações que eu convido você a pensar, sobre as quais eu convido você a pensar agora. A primeira delas está no verso 24. Por favor, atente para as Escrituras. 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Este é o começo da oração. Muitos de nós começamos as nossas orações assim: Tu, soberano Senhor, sem saber o que estamos dizendo. De fato, Deus é o soberano, irmãos. O que está sendo afirmado aqui por esses discípulos lá na igreja primitiva é a doutrina dos apóstolos. É o ensino que eles receberam de Cristo Jesus. O ensino do Deus que não é razoavelmente poderoso, que não é poderoso e também é permissivo, não é do Deus absolutamente soberano. Tu, soberano Senhor. Quando essas pessoas diziam isso diante da época em que viviam, estavam com o contraponto de reconhecerem a outro como soberano Senhor, César.
Eles teriam que dizer diante de César: soberano Senhor. E eles rejeitavam essa possibilidade porque era apenas um homem que estava ali. Mas na sua oração, eles diziam com todas as letras e sem nenhum temor de errar: Tu, soberano Senhor. Tu, a quem nada escapa do controle. Tu, soberano Senhor. E eles especificam que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Pare um pouquinho e pense. Existe terra? Existe. Mar? Céu? Tem mais alguma coisa criada além da terra, do céu e do mar? Ele está dizendo da soberania do Senhor sobre tudo o que Ele criou. Está amparando a sua afirmação. Ele é o Senhor de tudo que foi feito, de tudo que existe. Ele está dizendo mais, que Ele é Senhor, Criador de tudo e de todos, mas que Ele também é o definidor da história. O versículo 25, traído pelos óculos, diz: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E então faz uma citação das Escrituras. Meus caros, a adivinhação é alguma coisa que alguns tentam fazer por aí, com uma altíssima margem de erro. Até mesmo aqueles que são especialistas na economia, nos prognósticos, nas avaliações de risco, o fazem sob margem de erro. Não é o caso do nosso Deus. Como o nosso Deus decretou a história, toda a afirmação que Ele mandou seus profetas fazerem a respeito do futuro é a afirmação do que certamente aconteceria. Quando Deus, inspirando na pessoa do Espírito Santo, o seu servo Davi, diz: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor está dizendo exatamente o que iria acontecer, e aconteceu em relação ao seu santo servo, o Senhor Jesus. É uma profecia certa, não especulativa, uma afirmação do futuro. Por que Ele pôde fazer tal afirmação? Porque é o definidor da história. Porque disse e planejou exatamente como ela seria em seus detalhes, em todo o seu curso, inclusive no que afetaria o Filho, Deus o Filho encarnado. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era possível? Não. O decreto do Senhor incluía a morte do Filho. E Ele continua: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E qual foi a vontade que foi feita? A do Filho encarnado ou a do eterno Deus em seu decreto? Definidor da história, Deus é o soberano Criador e definidor da história. Mas você, por favor, observe que o texto não se furta a dizer que homens como eu e você são responsáveis por seus atos. Olha lá o verso 27. Declarando a respeito do cumprimento da palavra profética, é dito: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Meus queridos, onde acaba o problema a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana? Acaba na definição de competências. Deus é absolutamente competente sobre a sua criação.
Nada lhe falta quanto ao seu poder para intervir sobre a sua criação. Nada lhe falta quanto ao seu poder, quanto à definição que fez a respeito da sua criação. Para ele, o tempo é sempre presente, passado, futuro, tudo é, diante dos seus olhos, atual. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Ser Eterno diante da sua criação. E nós? Que somos nós diante da criação? Talvez agora, enquanto eu prego a palavra do Senhor, a sua cabeça esteja pensando coisas lá longe, distraído, mas você continua aqui. E no que quer que você esteja pensando lá longe, é mera especulação do que esteja acontecendo lá, porque você não tem como saber com certeza o que está lá. Você só sabe aquilo que você agora, aqui, pode perceber. A tua percepção, assim como a minha, é restrita no tempo e no espaço. Só percebemos o que está aqui. Portanto, a nossa percepção, a nossa competência, diferente da de Deus, que é completa, a nossa limitação nos faz agir com o entendimento de que todos os nossos atos dependem das nossas escolhas. Por que você veio aqui hoje? Na sua percepção, porque você decidiu vir. Por que Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel se levantaram e juntos condenaram Cristo à cruz? Na percepção de cada um deles, porque entenderam que aquilo era o que deveria ser feito, cada um com seu objetivo, sua finalidade. Mas a percepção no tempo, limitada como é a nossa humanidade. O Senhor nosso Deus nos fez assim, nos fez percebendo as coisas com grande limitação, nos fez percebendo assim as coisas, a fim de que as nossas ações, nas nossas limitações, levassem a um efeito inescapável, o efeito da responsabilidade sobre os nossos próprios atos. De modo que nós temos aqui, meus irmãos, nesta oração, a afirmação da soberania de Deus, seu decreto eterno, absoluto, repito, inescapável, e a afirmação da percepção temporal, espacial, minha e sua, do homem. Afirma-se a soberania totalmente abrangente e a percepção humana, responsabilizando o homem dos seus atos no tempo. Percepção e soberania são questões de competência. Logo, o Deus soberano nos julga segundo a nossa competência, nos julga segundo a nossa responsabilidade, nos julga segundo aquilo que nos deu, isto é, a nossa humanidade. O texto prossegue e, concluindo, vai dizer que estes homens se juntaram para, verso 28, fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Neste verso há duas informações, uma evidente e uma oculta. Qual foi tudo aquilo que o teu propósito predeterminou? Matar a Cristo. Quem matou a Cristo? Os homens, pecadores com suas decisões, responsáveis por suas decisões, serão julgados diante das suas decisões, das suas opções de vida, percebidas no tempo, segundo a sua competência. Mas o que são essas ações que levaram Cristo Jesus à cruz? São tudo aquilo que a tua mão, soberano Senhor, e o teu propósito pré-determinaram. Voltando então à pergunta que se faz: será que a voz do povo é a voz de Deus? A resposta tem que ser dada conforme a soberania de Deus. Segundo o decreto de Deus, a voz do povo
é a voz de Deus. Segundo a responsabilidade humana, que ofende os preceitos de Deus, que descumpre a vontade preceptiva, declarativa do que é certo e do que é errado diante de Deus, não, a voz do homem não é a voz de Deus, ela peca. Então nós temos que ter essa noção clara diante de nós. Ao respondermos à pergunta, a voz do povo é a voz de Deus, afirmarmos com amplidão, sim, porque cumpre os seus decretos. Não porque a responsabilidade pelos pecados é do homem que pecou. Quando esta noite ouvirmos sobre esta pergunta, em certa música que já já será cantada, será que a voz do povo é a voz de Deus? Tenhamos isso claro em nosso coração. Foi cumprido o decreto divino. E quem a levou a efeito é responsável pelos seus atos. Deus abençoe a sua igreja